Olá! Sabe, o sistema elétrico do nosso coração, ele é uma máquina de uma complexidade impressionante. E hoje a gente vai mergulhar nesse universo com base no trabalho do professor doutor Rodrigo Binkowski de Andrade para entender o que são as arritmias cardíacas e, mais importante, o que acontece quando esse sistema tão perfeito falha. Então, o nosso roteiro de hoje vai ser o seguinte. Primeiro, a gente entende o que é um coração fora de ritmo. Depois, partimos para os sinais de alerta, as causas mais comuns, as origens genéticas e fechamos com um ponto super importante: como o conhecimento é, na verdade, a nossa melhor prevenção. Vamos lá, então. Nosso primeiro passo é entender a base de tudo, o que é o ritmo do coração e o que exatamente quer dizer quando ele sai de sincronia. É uma pergunta que parece simples, né? Mas a resposta nos leva a um espectro enorme de possibilidades, que vai desde aquela palpitação que a gente sente e ignora, até um evento que pode de fato ser muito grave. Então, para deixar bem claro, a arritmia é basicamente qualquer coisa que tira o coração do seu compasso elétrico normal e constante. Pensa assim, o coração pode começar a bater rápido demais, devagar demais ou simplesmente de um jeito todo bagunçado e irregular. E olha, esses desvios geralmente caem em duas grandes caixas. De um lado, a gente tem a taquicardia, que é quando o coração dispara um ritmo muito rápido. Do outro lado, a bradicardia, que é o oposto, o coração batendo lento demais. Ok, entendemos os tipos, mas a grande questão é como isso se manifesta no corpo. Como alguém pode saber que está passando por uma arritmia? O nosso corpo é incrível, ele manda sinais. Às vezes é aquela sensação de batedeira no peito, as palpitações, mas pode ir além, sabe? Tontura, a sensação de que vai desmaiar, ou até o desmaio em si. Em casos mais graves, a consequência pode ser uma morte súbita, tudo por causa de uma falha na entrega de sangue para o corpo. Beleza, já vimos os sintomas, agora vamos investigar a causa raiz. O que provoca essas falhas elétricas? Bom, na maioria das vezes, a gente está falando de problemas estruturais, de danos físicos no próprio músculo do coração. E aqui está o pulo do gato. A causa mais comum é a lesão isquêmica. O que é isso? É o dano que acontece por falta de fluxo de sangue, como num infarto. Essa lesão, essa cicatriz no coração, pode literalmente interromper a estrada por onde a eletricidade deveria passar. Para a gente entender onde o sistema quebra, primeiro a gente precisa ver como ele funciona quando está tudo certo. Pensa num circuito elétrico perfeito. O sinal nasce lá em cima, no que a gente chama de marca-passo natural, e desce de forma super coordenada até fazer o coração contrair. E é exatamente nesse caminho que os problemas podem aparecer. Olha só, se o problema for lá no começo, no marca-passo, o ritmo fica lento. Se a falha for no meio do caminho, o sinal pode ser bloqueado. Células que ficam irritadas podem gerar um caos elétrico. E aquelas cicatrizes que a gente falou, elas podem criar atalhos, verdadeiros curtos-circuitos que causam ritmos perigosamente rápidos. Mas e quando a gente olha para o coração e ele parece perfeito? A estrutura está intacta, não tem cicatriz, nada. Pois é, às vezes o problema não está na fiação, mas sim na planta do projeto. Está escrito no nosso código genético. É aí que entram as chamadas canalopatias. São doenças hereditárias, puramente elétricas. O coração é estruturalmente normal, mas os portõezinhos microscópicos que controlam a passagem da eletricidade, esses não funcionam direito. E o perigo mora exatamente aí. Elas são condições silenciosas, ocultas. Muitas vezes a pessoa só descobre que tem um problema quando acontece um evento grave ou quando alguém investiga a fundo o histórico da família. Dá uma olhada em alguns exemplos. Dependendo do gene que sofre a mutação, se é o que cuida do portão de potássio, ou de sódio, ou de cálcio, a gente tem síndromes diferentes, com nomes específicos como síndrome do QT longo ou Brugada, todas diagnosticáveis. Ok, a gente já explorou o que são as arritmias e por que elas acontecem. Agora, a parte mais importante: o que a gente faz com toda essa informação? Qual é a aplicação prática disso? A grande virada de chave é entender isso. Muitas das arritmias mais perigosas, aquelas que podem ser fatais, têm uma origem hereditária. Elas não são um raio caindo do céu, um evento aleatório. E se não é aleatório, significa que a gente pode se antecipar. E saber dessa conexão genética não é para gerar pânico, muito pelo contrário. É sobre empoderamento. É sobre transformar a história de saúde da família numa ferramenta poderosa, capaz de identificar quem precisa de mais atenção, de permitir que a gente atue antes que algo aconteça, e até de explicar eventos tristes do passado, como um desmaio ou uma morte súbita.
Isso tudo nos leva a uma reflexão, né? Às vezes, a ferramenta de diagnóstico mais avançada que existe pode ser simplesmente uma conversa. Uma conversa com os pais, com os tios, com os avós. Conhecer a história da nossa família pode literalmente salvar vidas. Fica a pergunta: qual é a história que na sua família precisa ser contada?